Todos nós já passamos por aquela situação em que um amigo, familiar, colega ou até mesmo um desconhecido nos procurou para desabafar. Instintivamente queremos entender a situação para poder ajudar e por isso não prestamos atenção apenas nas palavras, mas também nos movimentos corporais e expressões faciais. Também acontece de algumas vezes não conseguirmos entender como a pessoa se sente e assim não podermos ajudar. Escutar o outro é uma verdadeira ciência, uma vez que diferentes estímulos podem nos tirar o foco e a concentração. Quantas vezes estamos conversando com alguém, por exemplo, mas não ouvimos o que a pessoa está tentando nos comunicar? Acabamos nos perdendo em pensamentos, tirando conclusões precipitadas, observando detalhes para além do que está sendo comunicado a nós. Estabelecer o que hoje chamamos de escuta ativa é um verdadeiro desafio. A ciência por trás da arte de escutar o outro. Recentemente, porém, um estudo da Associação Americana de Psicologia revelou o porquê de muitas vezes não ocorrer essa conexão, e o motivo é relativamente simples. Podemos estar tentando assimilar informações demais. Ouvir e, ao mesmo tempo, prestar atenção em expressões faciais não é o método mais eficiente para entender emoções. O estudo foi além e também comprovou que quando focamos apenas em ouvir e nos guiar na velocidade, cadência, ritmo e volume da fala, podemos nos conectar muito mais com a pessoa que está falando. Os pesquisadores examinaram como mais de 1.800 pessoas se comunicam. Foi pedido para que alguns participantes apenas escutassem, sem olhar para quem estava falando. Para outros foi pedido que apenas olhassem sem ouvir, e para alguns foi permitido ouvir e olhar. Houve ainda participantes que foram colocados para ouvir uma conversa entre duas pessoas com vozes computadorizadas, anulando qualquer percepção de sentimentos. O estudo descobriu que os participantes que apenas ouviram, sem ter qualquer contato visual, foram os que melhor interpretaram os sentimentos do emissor. Não tão surpreendente assim foi o resultado do teste com as pessoas que ouviram a gravação com as vozes computadorizadas. Estes foram os que tiveram a menor capacidade de identificar as emoções. O autor do estudo e professor assistente de comportamento organizacional na Universidade de Yale, Michael Krauss, disse que embora expressões faciais sejam capazes de transmitir muito sobre os sentimentos, elas também são utilizadas para mascarar emoções, ou seja, ouvir e observar pode reduzir a precisão na interpretação. Como diz o ditado, menos é mais. O excesso de informações pode dificultar o trabalho de identificar o real significado por trás das expressões faciais e inflexões vocais. Levando para a nossa vida prática, quantas vezes realmente estamos escutando uns aos outros? Certamente deciframos o código do que está sendo falado, mas geralmente não paramos para entender os sentimentos e necessidades dos outros. No mundo atual, em que grande parte da comunicação se faz através de mensagens de texto, decodificar as emoções por trás das telas tem sido um verdadeiro desafio. Além disso, mesmo através de ligações ou conversas ao vivo, nossa mente acaba se dispersando rapidamente e não prestamos uma verdadeira atenção no que está sendo dito. Ironicamente, a humanidade nunca esteve tão conectada uns aos outros, porém, de forma extremamente superficial. A arte de escutar. Esse estudo nos revela uma verdade há muito conhecida pela humanidade, a de buscar viver de maneira consciente. Nossa mente, principalmente o nosso cérebro e o sistema nervoso, funcionam como uma teia de aranha que, ao menor contato, direciona nossa atenção para o local em que foi tocado. Assim, quanto mais tentamos prestar atenção em diferentes aspectos, mais difusa fica a concentração. Não por acaso, muitas vezes, ao fecharmos nossos olhos para escutar mais profundamente um som, uma melodia ou mesmo uma música, mergulhamos de maneira profunda naquele sentido, pois a visão, que é o sentido que recebe mais estímulo, está momentaneamente bloqueada. O mesmo ocorre com a meditação, que ao inibir esse sentido nos possibilita mergulhar no silêncio interior. Sabemos, por outro lado, que grande parte da comunicação humana se dá através de uma linguagem não verbal, ou seja, através de gestos, postura corporal e expressões. Devido a isso, há hoje um grande estímulo para tentar fazer essa leitura corporal. Porém,
nem sempre esse aspecto é o mais benéfico para estabelecer uma verdadeira conexão entre duas pessoas. No exemplo usado anteriormente, o que seria mais importante? Escutar de forma ativa o nosso amigo ou tentar se concentrar nas suas expressões? Não temos dúvidas de que realmente se concentrar no que está sendo dito ajudaria inclusive a construir um diálogo mais saudável e resolutivo. Frente a isso, se faz necessário aprendermos a arte de escutar. Para isso, é preciso muito mais do que ficarmos passivamente esperando nossa vez de falar, e sim buscar ferramentas para construir uma escuta ativa. O primeiro passo é conseguir controlar a mente e nossas emoções. Na grande maioria das vezes, quando estamos escutando uma história, acabamos nos envolvendo emocionalmente com ela, correto? Tomamos partido, elegemos heróis e vilões, e isso atrapalha a mensagem, pois acabamos nos tornando pessoas parciais. Com a mente ocorre o mesmo, pois é nela que criamos os juízos de valores, criticamos e, muitas vezes, direcionamos o que está sendo dito para beneficiar ou não o que está sendo transmitido. Nesses dois casos, é interessante perceber que o problema não está no sentido que estamos utilizando, mas sim na maneira como interpretamos o que está sendo dito. É fundamental, portanto, ser capaz de separar esses dois mundos para poder de fato ajudar ou escutar de forma correta a mensagem. Os psicólogos, por exemplo, precisam desenvolver de forma genuína essa habilidade, uma vez que grande parte do seu ofício demanda o uso de uma escuta ativa. Outro ponto fundamental para desenvolvermos uma escuta ativa é a participação no diálogo. Muitas vezes queremos apenas apontar o nosso ponto de vista e nos apegamos a uma parte do que está sendo transmitido, o que nos faz ignorar todo o restante da mensagem. Para construir um diálogo verdadeiro, é preciso escutar, refletir e expressar aquilo que foi refletido, causando assim um avanço na temática. Quantas vezes fazemos isso? Está cada vez mais raro o verdadeiro diálogo, pois nos dias atuais buscamos apenas reforçar nossas opiniões, muitas vezes carregadas de emotividade e ideias preconcebidas. Assim, uma escuta ativa só pode nascer quando buscamos nos conectar verdadeiramente com o outro. Se deixarmos nossa mente sempre agitada, sendo conduzida por diferentes pensamentos e opiniões, jamais poderemos ajudar os outros, pois, na maior parte do tempo, estaremos pensando apenas em nós mesmos. Por fim, agora já sabemos. Na próxima vez que alguém nos procurar para desabafar, devemos nos lembrar de prestar mais atenção na voz da pessoa do que nas expressões faciais. Não deixemos que a nossa mente atrapalhe uma conexão verdadeira. Afinal, os seres humanos precisam urgentemente de conexões profundas. Se usarmos as dicas que a ciência e a tradição nos dão, poderemos aumentar as chances de nos conectarmos com o que ela tem a dizer, e quem sabe até consigamos falar a coisa certa e fazê-la sentir-se melhor.